Olá pessoal, tudo bem? Então, veja um momento histórico que nós estamos passando. Na verdade, a, a pandemia do coronavírus, mais do que apenas um problema de saúde pública, ela vem se tornando cada vez mais como um fato mundial que vai marcar a história do nosso planeta, né? Estamos à beira de uma recessão a nível global, né? Estamos a nível de problemas estruturais, tanto no Brasil quanto no mundo, que vão alterar significativamente as relações sociojurídicas daqui para frente, né? A posição do governo brasileiro, né, bem como o adiamento dos Jogos Olímpicos, né, os efeitos disso na Europa, na Itália, a questão do epicentro, né, do coronavírus em Nova York, nos Estados Unidos, tudo isso serão de grande relevância, né, para a história, né, dentro desse nosso recente século XXI, que geram repercussões jurídicas, né, para daqui para frente. Então, só queria pontuar isso antes de começar a nossa aula definitivamente, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o direito hebraico, né? O direito hebraico ele se refere a um dos povos mais antigos que nós temos na nossa sociedade, que se refere ao povo hebreu, né? O povo hebreu ele tem seu surgimento lá na Mesopotâmia, né, que nós já vimos que ele foi um dos elementos que veio a formar o Estado Mesopotâmico a partir do Código de Hammurabi, e ele dura até os dias atuais a partir da histórica rivalidade, né, a Guerra Santa que tem entre hebreus e israelenses em razão da região da Palestina enquanto Estado e também da própria faixa de Gaza, né? Então é um povo antigo que, em razão de sua luta histórica, muitas vezes de cunho religioso, ele perdurou até os dias atuais, né? Ele perdura, né, até os dias atuais. Bom, para a gente falar do povo hebreu, a gente não pode deixar de falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia, por mais que nós possamos ter várias opiniões religiosas dentro das cristãs, as suas várias interpretações, né? Temos a Igreja Católica, temos as igrejas pentecostais, temos as igrejas evangélicas, temos o judaísmo, né? Temos o espiritismo, né? Temos as religiões de Umbanda, as mais de origem africana, mas a Bíblia, enquanto texto, ela é significativa para estudar os hebreus. Por que isso, né? Porque se você for analisar o Antigo Testamento, ela conta basicamente a história dos hebreus, né? E essa história dos hebreus que é contada no Antigo Testamento, ela é recheada de uma série de normas jurídicas, de culturas, de ideologias e de normas de cunho religioso que eram seguidos pelos próprios hebreus, né? Então, é importante que seja feita a leitura do Antigo Testamento, que vai falar daqui a pouco, não apenas do ponto de vista religioso, né, ou cristão, mas enquanto instrumento, enquanto prova, enquanto documento de uma análise de uma sociedade antiga, que no caso aqui nós temos como os hebreus, tá? Os hebreus, diferente dos demais povos antigos que a gente já estudou, eles defendem a ideia de um Deus único, né? Então eles são teocentristas, né? Onde existe apenas um único Deus, sendo aquele que é justo, onipotente e inconfundível, né? Além disso, os hebreus, eles eram um povo nômade, né? Tanto que nós temos a fase dele do patriarcado, depois ele vem a constituir o Estado Mesopotâmico, né? Que é o Código de Hammurabi, mas depois ele também vai para o deserto, ele torna-se escravo, né? Depois ele vai para a Europa, enfim. Então ele era um povo nômade, e esse povo nômade ele era constituído basicamente de pastores e de agricultores, né? Inicialmente eles estavam localizados na região da Palestina e em parte também da Arábia, né? O Antigo Testamento ele tem a sua composição a partir do Pentateuco, né? Que, como o nome já diz, é formado por 5 livros básicos do Antigo Testamento,
que são Gênesis, Números, Levíticos, Êxodos e o Deuteronômio, né? A partir desses 5 livros é que a gente conta a história do povo hebreu antigo. No Gênesis, que é a fase dos patriarcas, né, onde você tem esses nômades, que são os pastores e agricultores, eles relatam o surgimento do mundo, né, a partir do Jardim do Éden, a partir da origem dos hebreus em razão da família de Abraão e seus sucessores, né? Ademais, na parte do Êxodo, nós temos aonde você tem a descrição histórica acerca da saída do povo hebreu da Mesopotâmia, né? E aonde ele vai para o deserto, passando pelo Egito, para chegar na Terra Santa, né? Na chamada Terra Prometida, conforme está lá na Bíblia. Então ele vai falar de uma série de normas, de rituais, inclusive adorações, que são importantes enquanto normas jurídicas, né? E já viu aqui que o povo antigo, daí você tem o povo hebreu, ele historicamente ele tem uma norma jurídica baseada também numa norma religiosa, né? Já nos Levíticos, ela tem um caráter mais legislativo, né? De muitas leis, também de origem teocentristas, né? Aonde você tem as normas da própria religião de acordo com as leis de Moisés, né? Que nós vamos ter isso também nos números que se refere ao povo, quando já tem a sua chegada em Israel, até também chegar na Terra Prometida, né? E aí a gente vai ter a questão dos 10 mandamentos, etc., né? Esses livros, eles podem também ser divididos em duas partes, né? Nós temos então a Taná, né? Que se refere a esse Antigo Testamento, e nós também temos a chamada Torá, né? Que é o Deuteronômio. O Deuteronômio, né, que pela sua tradução literal ele tem como a segunda lei, né, ele se refere basicamente sobre os discursos de Moisés até chegar ao próprio Monte Sinai, né? Então aí você tem normas teocentristas também de servidão a Deus, né, colocadas por Moisés. E aí a partir daí nós temos então os 10 mandamentos, tá? Vale ressaltar que os 10 mandamentos, que é chamado também de decálogo, né, eles constituem enquanto uma tábua de pedra, né, então você tem aqui já uma norma escrita, e a partir dessa norma de pedra, você tem que, quando Moisés chega ao Monte Sinai, ele recebe essa pedra, né, esses 10 mandamentos, diretamente de Deus, né, então são ordens de Moisés a partir de Deus, né, então Deus, por intermédio de Moisés, ele coloca essas normas que têm de natureza, primeiramente, filosófica, do ponto de vista da ética, né, e da conduta humana, de acordo com as normas de Deus, mas também de natureza jurídica, né? Então você tem lá, não matarás, não desejarás a mulher do próximo, amar a Deus de todas as coisas. Então são todas essas normas jurídicas que nós temos a partir, então, da Bíblia, a partir desse livro do Antigo Testamento acerca disso, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o direito grego, tá bom?